Imagina que você herda um bar do seu pai e fica tinindo pra fazer uma grana com ele. Porém você logo descobre que a herança vem com um brinde. Nesse caso, uma mulher que vive no porão com um saco na cabeça, que tem a habilidade de fazer você conversar com os parentes que já foram pro além. No entanto, não demora muito pra você perceber que a catiça parece estar ganhando poderes sobre você. O que você faria nessa situação? Essa é a história de Bag Hat, a Bruxa dos Mortos, filme lançado em 2023 e que eu vou resumir dando as melhores dicas pra você derrotar a capirotagem alheia. Porém antes, já senta em cima do botão inscrever-se pra saber sempre quando tiver vídeo novo por aqui e também coloca o like dentro do saco pra dar aquela força. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia quando conhecemos Owen, o dono de um pub em Berlim. O cara tá faxinando o local quando um Zé Ruela chamado Neil bate na porta e diz que precisa ver alguém no porão do cara. Owen abre o pub pra ele só pra dizer pro cara ralar peito, já que Owen não vai permitir que isso aconteça. Neil, no entanto, diz que trouxe 2.000 euros pra pagar pelo tal serviço misterioso, mas o véi ainda assim nega o pedido do cara. Depois de despachar o Zé Ruela, Owen vai até o porão do bar e amarra uma pessoa numa cadeira. Ele diz que vai acabar com aquilo de uma vez por todas e então espalha gasolina pelo local. Porém algo faz as lâmpadas do porão se apagarem e do nada o isqueiro na mão do velho cai em cima da gasolina, o que faz aquele belo churrasco com o vovô. Churrasco bom chimarrão. Alguns dias depois nós conhecemos uma garota chata pra caceta chamada Iris. Ela mora em Londres e acaba de ser despejada da casa que ela alugava. Quem vai ajudar na mudança involuntária é Kate, a melhor amiga da loira rabugenta. É aí que Iris recebe uma ligação e descobre que o papai virou carvão, o que faz a garota partir pra lá reconhecer o presunto torrado. Ao chegar em Berlim, a gente descobre que ela era filha de Owen, porém por algum motivo desconhecido, os dois não se bicavam muito. É aí que o advogado do velho aparece e diz que Kate herdou o bar do pai e que se ela quiser pode vender o prédio para um bando de investidores que ele conhece e que estão muito interessados em reformar o local. Apesar de não ter um centavo para dar pro cara que vigia os carros, Kate não quer se desfazer da herança e simplesmente decide dormir alguns dias no pub para ver se gostava do local. Cara, isso não faz sentido nenhum. Um prédio desse tamanho no meio de Berlim deve valer no mínimo uns 5 milhões de euros. Com esse dinheiro, Iris poderia comprar um apartamento top em praticamente qualquer capital da Europa, mas não. Bora dormir num sofá cheio de percevejo e acordar com um broquite por causa do mofo. Que demais! É aí que Neil reaparece e pede pra ver a mulher no porão. No entanto, como Iris não tá entendendo porcaria nenhuma, ela fala que não tem ninguém lá. O cara responde dizendo que ela não entende o que tá rolando naquele lugar e revela que o pai da garota aceitava dinheiro das pessoas pra falarem com a tal mulher. O cara tá tão desesperado que dobra a oferta, oferecendo 4.000 euros pra ela, o que faz os olhinhos da garota ficarem igual a duas jabuticabas. Aí eu gosto de dinheiro. Iris consente, porém pede que ele volte na noite seguinte, já que ela ainda precisa pegar as chaves com o advogado. Ok, nessa situação, qualquer pessoa sensata iria chamar a polícia pra ver se realmente tinha alguém lá no porão. Como Iris e o pai dela não se falavam há muito tempo, a garota não pode exatamente confiar no caráter dele. Portanto, havia sim uma chance do cara ter ficado doido da cabeça e trancafiado uma garota lá no porão. Ao chamar a polícia, eles fariam uma busca e com certeza encontrariam a mandinga naquele cômodo, o que livraria a Iris de muito problema nesse filme e derrotaria a história antes que as coisas saíssem do controle. Por falar em controle, é sempre bom a gente manter as nossas finanças em ordem. Infelizmente isso é difícil pra mim porque eu gosto de fazer uma viagem. E falando em viagem, eu nunca tive nem patrocínio nem mãe-trocínio, então sempre tive que economizar ao máximo pra não ter que trocar o almoço pela janta, o que me levou a não perder grana com cartão e taxas danadinhas. Por isso eu abri uma carteira digital na Nomad. Ao criar a conta você não paga nem taxa de abertura nem de manutenção e muito menos aquela anuidade do capeta. O inscrito que abre conta com eles me ajuda a continuar produzindo vídeo adoidado aqui no canal, porque a gente ganha uma comissão pra pagar o cafezinho do escritório. Então continua me dando essa força e usa o cupom EDNERD na hora do cadastro, inserindo ele no campo código de convidado. Dessa forma você pode ganhar até $20 de cashback, dependendo de quantos dólares você comprar. A Nomad é essencial para quem quer viajar pra fora e pagar as menores taxas de câmbio possível, já que com a conta você não fica refém daquele famoso dólar turismo, que chega a ser 50 centavos mais caro do que o dólar comercial, que é o que a Nomad usa nas transações. Além disso, você só paga 1,1% de IOF, que é bem mais baixo do que os 6,37% que o trouxa aqui já pagou
pagou em várias viagens que eu tive a oportunidade de fazer. Se não tá bom pra você, a Nomad ainda tem uma sala VIP no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, que você pode usar pra esperar o seu voo. Fazendo um Pix em real pra conta Nomad, você já compra os seus primeiros dólares, e mesmo que a sua viagem não aconteça em breve, você pode ir juntando dinheiro de pouquinho em pouquinho, e de certa forma fazer uma reserva de uma moeda que quase nunca baixa. Então continue ajudando o canal e abre a conta, demora cerca ali de 3 minutinhos. E não se esqueça de colocar o cupom EDNERD no código de convidado. Uhul! Esquece isso, porque na manhã seguinte ela oficializa a decisão de não vender o local, o que deixa o advogado ao mesmo tempo muito alegre e bastante decepcionado. Ele diz que Iris precisa assinar a escritura com uma caneta estranha, cheia de runas antigas em volta dela. Não bastando isso, o homem entrega uma fita deixada por Owen com instruções para o novo proprietário do pub. É quando a noite chega que o chicote estrala, já que Kate vai para Berlim e dá aquele suporte emocional, e a garotinha leite com pera revela a história sinistra do cara da noite anterior, falando que pode cobrar uma boa grana dos imbecis que quiserem visitar o porão. Inicialmente ela pensa que o local é tipo uma casa do terror e que as pessoas vão lá pra tomar uns sustinhos, contudo a garota vê que tava completamente enganada, porque ao descer com Kate e Neil, uma mulher com um saco na cabeça sai de um buraco na parede do porão. As duas garotas obviamente ficam em choque, porém Neil diz que quer conversar com a esposa dele. Mesmo assim a mulher do saco o ignora e avança em direção a Iris, que freando as carcinhas manda a catiça parar de encher o saco. É aí que Iris se liga que pode controlar a mulher do saco, já que a doida fica completamente imóvel. Neil então amarra a danada numa cadeira e entrega a aliança da esposa dele pra mulher do saco, que engole a parada na hora. Do nada a catiça se transforma numa mulher normal, porém não na esposa de Neil, e sim na mãe do cara, o que o deixa completamente incomodado. Ele diz que não quer conversar com a mamãe, ao mesmo tempo que a mulher não tá entendendo nada. Onde é que eu tô? E o acaba revelando pra ela que a doida morreu há 20 anos atrás, depois de ver se conseguia segurar a respiração por 10 minutos debaixo da banheira, o que ela proposta não aguentou. A confusão nos olhos da mulher logo desaparece, já que eles ficam pretos e a mãe do cara muda completamente de personalidade. Ela então joga umas verdades na cara do filho e diz que decidiu se afogar na banheira porque não aguentava cuidar dele. Mamãe ainda diz que Neil arruinou a vida dela e do nada pede um beijo do cara. Obviamente o cara passa a oferta adiante, mas do nada a mulher desaparece da cadeira. Ela então pula do teto bem em cima da cara do ramelão e vomita uma água cebosa na cara dele, que desesperado pede que Iris coloque a mulher de volta no saco. Você vai voltar pro saco. Imediatamente a mulher do saco fica menos bravinha e volta pro buraco na parede, deixando Iris e Kate completamente em pânico. Neil pede pra falar com a doida novamente, porque ele deduz que a mulher tomou a forma da mãe porque a aliança da esposa falecida dele tinha sido a sua parente primeiramente, o que de acordo com Neil confundiu a entidade. Mesmo assim, a garotinha juvenil manda o cara vazar de lá e ela e Kate decidem assistir a fita deixada por Owen. Nela o cara explica que o imóvel abriga a mulher capirota e que a tinhosa ficou amarrada a ele quando ele assinou a escritura. O proprietário pode controlá-la, porém a tinhosa apenas permite que a alma penada encarne nela por 2 minutos. Depois disso ela ganhará poder e nenhuma cadeira vai segurá-la. Apesar disso, Owen diz pra filha não usar os poderes da mulher, não importando o quão tentador eles podem ser, pois se usado em demasia, a nova proprietária será controlada pela entidade. O único objetivo da mulher do saco é se livrar de sua prisão, e ela vai fazer de tudo pra levar o proprietário lá pra baixo. O último conselho de Owen é que Iris deve evitar passar pro outro lado da parede, pois ali é o domínio da bruxa, e o poder da garota sobre ela será inútil se ela decidir fazer isso. Por fim, ele revela que se Iris abandonar o pub, coisas terríveis vão acontecer ao redor dela, como mortes aleatórias e a liberação de pragas enquanto a escritura estiver no nome da garota. Ok, queimar a escritura e passar pro nome de outra pessoa usando uma caneta normal simplesmente não vai dar certo conforme a gente vê mais adiante nessa história. Portanto, eu não vou dar essa dica aqui. Contudo, ninguém falou que não podia mandar a bruxa pro colo do capeta, ou seja, Iris poderia ter tentado queimar a danada com um lança-chamas improvisado ou algo parecido. Outra coisa que ela poderia fazer seria manter a bruxa em coma induzido, ou seja, aplicar uma técnica hospitalar para fazer isso, e eu explico exatamente o motivo. Se toda vez que Iris sair do prédio a bruxa vai se manifestar na forma de doenças, talvez deixar a danada dormindo anule esse efeito. É uma teoria que pode funcionar, mas infelizmente isso não acontece, sabe por quê? Porque Iris simplesmente diz pra Kate que vai lucrar em cima da mulher do saco ao permitir que outras pessoas entrem no bar para falar com seus entes perdidos. Muito bom.
Kate, por outro lado, acha isso uma péssima ideia. Contudo, Iris explica que não tem pra onde ir e que fazendo essa grana poderá pagar o curso de direito que Cat quer fazer, além de possibilitar que ela arque com a oficina de artes que Iris sempre quis construir. Sendo assim, Iris decide bater a bigorna na mesa e fala pra bruxa que é ela quem manda na parada agora. Depois disso, ela escreve que a mulher não pode atravessar o degrau do porão, onde ela pinta com tinta. No dia seguinte, Iris decide tomar um chazinho com Neil, que explica que a esposa dele faleceu num acidente de carro e que a única coisa que ele quer fazer é se despedir dela. Enquanto isso, Kate fica lá no bar desnecessariamente, já que ela não tá amarrada ao contrato e muito bem poderia voltar pra Inglaterra em paz. Dane-se, porque a mulher pega um retrato caído do chão e descobre que o nome do antigo proprietário do pub era Otto. Do nada, Kate dá de cara com o espírito desse maluco, porém um segundo depois o cara magicamente desaparece no ar. Sumiu! Ela então decide pesquisar no Google sobre aquele homem e descobre informações de onde ele morava, além de descobrir que ele se autofinalizou depois de perder a família toda em um acidente. Mais tarde, Iris convida Neil pra falar com a mulher do saco, que dessa vez se transforma na esposa dele. O cara fica emocionado e explica que ela bateu as bolas no tal acidente. No entanto, ele tá mais interessado em questionar com quem que ela tava saindo antes do acidente, já que na ocasião Neil tinha encontrado passagens no notebook dela. Mas se você me chamar de corno, eu meto a mão na tua cara, nem que eu apanhe. Corno! A mulher se desespera e diz que ela sempre foi fiel ao marido. No entanto, os 2 minutos de Chico Xavier terminam e a bruxa toma controle da situação à medida que ela joga bosta no ventilador e fala que a esposa de Neil realmente não estava chifrando a cabeça dele, porém diz que a mulher não aguentava mais estar casada com ele, pois o cara dava arrepios na espinha dela. Não demora muito pra bruxa passar da marca dos 2 minutos e se livrar da cadeira. Iris tenta acalmar a fera, mas ela revela toda a sua feiura e diz que as duas são prisioneiras daquele local. Dane-se isso, porque Neil é um pela-saco de mão cheia e pede pra fazer o ritual pela 3ª vez, o que Iris nega. Ele então vai embora e Kate aproveita pra alugar o ouvido da amiga, alertando que elas precisam vazar daquele lugar enquanto ainda é tempo. No dia seguinte, elas tentam encontrar o advogado que fez o contrato do local, porém o maluco desapareceu e Kate deduz que o cara só tava procurando uma trouxa pra passar a mandinga adiante, que nesse caso é Iris. O que as duas poderiam ter ido na polícia e falado que o advogado tinha roubado alguma coisa do local. Dessa forma, Iris teria a chance de olhar as câmeras de segurança do necrotério onde eles se conheceram no primeiro momento. Como os programas de reconhecimento facial estão cada vez mais modernos, a polícia com certeza não teria dificuldade em descobrir a identidade e consequentemente o endereço real do cara. Se Iris falasse com o advogado, talvez descobrisse um jeito de acabar com a mandinga, ou pelo menos poderia colocar as mãos naquela caneta cheia de runas encantadas pra passar a escritura pro nome de outra pessoa. Dane-se, porque esse roteiro não sabe exatamente o que fazer e a gente tem que ver Iris mais uma vez repetindo que ela não tem onde cair morta, e logo ela briga com Kate mandando a amiga parar de encher o saco dela. Fora daqui! Kate vai embora do pub. No entanto, ela ainda quer descobrir o que aconteceu com o antigo dono do local e descobre o endereço na mesma foto, onde ele aparece com o advogado que fez o contrato com Iris. A garota chega numa casa em ruínas e percebe que Otto estava tentando encontrar um jeito de acabar com a maldição. Ao vasculhar os documentos deixados pelo cara, ela acredita que se Iris pedir pra bruxa trazer o cara pra falar com ela, as duas saberão como resolver o BO. Ela então manda uma mensagem de voz pra Iris, que não vai ouvir porque ela pega o relógio de papai e pede que a bruxa traga o cara pra trocar uma ideia com ela. É aí que Owen se manifesta e pede perdão pra filha, revelando que nunca contou nada sobre aquilo porque tinha medo que ela herdasse a escritura, o que me leva a reclamar do que sempre acontece nesses filmes, a falta de comunicação. Se o cara tivesse gravado um vídeo pra prevenir a garota de assinar o contrato antes dele bater as botas, nada daquilo aconteceria. Dane-se, porque a bruxa mostra uma visão pra Iris que relembra os eventos da noite em que o pai dela virou churrasquinho. Conforme a gente viu no começo do filme, ele tentou assar a mulher do saco, porém ela encostou na cabeça dele e o obrigou a largar o isqueiro na poça de gasolina, o que demonstra claramente que a bruxa estava forte o suficiente para manipular o proprietário do local. Como ela conseguiu mostrar essa visão para Iris, significa que a bruxa tá reunindo seus poderes novamente, portanto, a melhor coisa que essa garota poderia fazer era ter selado a porcaria do portão e evitado contato com a mandinga até ter uma resposta para aquele problema. Esquece isso, porque ela resolve queimar a escritura. No entanto, descobre que o papel é a prova de fogo e não anula o vínculo que existe entre ela e a mandingueira do porão. Isso deixa Iris triste a ponto dela entornar a marvada e dar PT logo em seguida. É aí que Kate chega no bar e procura pela amiga, só que, mano, o único
único lugar que ela se dá o trabalho de ir é na cozinha de Iris. Ela não checa o quarto da garota, o banheiro, a despensa, nem qualquer outro cômodo do local, o que ela com certeza deveria ter feito. Se ela fizesse isso, iria encontrar a Iris dormindo na despensa, mas não, porque ela vê uma foto antiga da amiga quando era bebê com Owen e deduz que ela tá lá no porão conversando com a bruxa. Kate vai até lá e avista o relógio do pai da garota largado no chão. O problema é que ele tá para além do degrau da proteção. Adivinha o que essa iluminada faz? Ela simplesmente sai do perímetro seguro para pegar um relógio que tinha zero importância para ela. Por que, senhor? Por quê? Ah, mano, desculpa, cara, não dá pra suportar essa burrice não. É aí que a bruxa aparece pra assustar a Poia e come um dos papéis que ela tinha trazido e que eram de Otto, o que acaba fazendo ela se transformar no antigo proprietário do pub. O cara diz pra garota esperar e revela que uma antiga irmandade descobriu a existência de uma mulher que poderia conjurar os mortos. Na época eles tentaram tirar vantagem do poder dela, mas a mulher se negou, o que fez a irmandade queimar a danada como se ela fosse uma bruxa, o que eu tenho certeza que ela era sim. No entanto, isso só fez a alma da mulher ficar com raiva e assim ela retornou ao mundo dos vivos. A bruxa então espalhou pragas e dizimou o gado por onde ela passava, o que obrigou a irmandade a fazer um ritual antigo que aprisionou a danada atrás da parede do bar. Ali ela permaneceu sem poderes e também sem encher o saco de ninguém, até que os descendentes da irmandade reabriram a passagem para novamente usar o poder dela. De tanto que a mulher rodou de mão em mão, ela ficou poderosa o suficiente para finalizar cada um deles, até que a irmandade escolheu uma pessoa para ser o guardião entre a bruxa e o mundo dos vivos. Kate fica bastante empolgada com a história e simplesmente fica ali no porão com a bruxa, o que é claramente um erro nesse caso. Não demora muito para os 2 minutos passarem e a bruxa tomar controle da situação, o que é a oportunidade perfeita para a bruxa arrastar Kate pro buraco do capiroto. Nessa situação, tudo que Kate tinha que ter feito era ter ouvido a história atrás do degrau de proteção. Dane-se, porque Iris acorda e recebe uma ligação de Kate. Ao atender, ela ouve a amiga pedindo socorro do outro lado do buraco e simplesmente decide entrar nele. Cara, se ela ainda tem poder sobre a catiça da bruxa, não seria muito mais fácil ela simplesmente ter chamado a danada, amarrado a demônia na cadeira e corrido pra procurar a amiga antes que os 2 minutos acabassem? Acho que não, porque ela entra lá mesmo assim. Porém, pra surpresa de ninguém, Iris acaba encontrando a amiga. É aí que ela descobre que Kate tinha uma irmã gêmea que já passou pro além faz 5 minutos. Não, eu tô brincando, na verdade a bruxa tinha tomado a forma da amiga de Iris pra convencê-la a sair do porão, o que não dá bom, e a guardiã corre pra não virar marmita. Do nada, Neil aparece pra ajudar a garota a sair do buraco, e assim que eles se salvam, tentam pensar no que fazer. Neil diz pra Iris descansar e dá 2 jujubas calmantes pra ela, que ela nem espera pra mandar pra dentro. Cara, ela já sabia que Neil era um homem mentalmente instável, portanto deixar o cara no controle da situação é a pior ideia nesse momento. Sendo assim, ela deveria ter fingido que tinha tomado o remédio pra ficar de olho nele, mas não, porque ela logo tira aquele cochilo da tarde top. Várias horas se passam e ao acordar, Iris percebe que Neil tá lá no porão batendo um papo com a bruxa. O cara pega o contrato do pub e coloca o nome dele no papel, porém a maldição anula o efeito disso e a bruxa explica que ele não poderá ser o dono do local enquanto Iris ainda estiver viva. Como Neil quer rever a esposa dele todos os dias, ele decide finalizar a garota e vai atrás de Iris, que corre mais do que Usain Bolt nas Olimpíadas. Nessa hora, a menininha aí deveria ter saído pela porta de entrada, mas vocês acham que ela faz isso? É claro que não, porque a imbecil sobe as escadas e vai pro quarto de onde não tem saída. Neil vai atrás da garota, que usa a janela pra subir até o telhado, por algum motivo que eu realmente não entendi, já que ela poderia ter pulado pro chão da rua e fugido pro centro da cidade. Dane-se, porque ela tenta usar a escada de emergência, mas é pega por Neil, que agora tem o poder de decidir se ela vive ou se vai se encontrar com Deus antes da hora. Infelizmente, ele acaba escolhendo a segunda opção e deixa a garota cair, o que a finaliza na hora. Neil muito bem poderia ter escrito o nome dele no contrato, mas não, porque ele arrasta a menina até o porão e pede que a bruxa encarne Iris para que ela passe a posse do bar pra ele. É aí que a bruxa parabeniza a burrice de Neil e diz que ele fez tudo o que ela queria, pois ela agora conseguiu encarnar no corpo da guardiã, ao mesmo tempo que o nome de Iris ainda tá no contrato, o que permitiu que as duas se tornassem uma só. Como você é burro? Dessa forma, a bruxa consegue se libertar e afunda a cara de Neil com uma cadeira, finalmente se livrando do porão mofado. Ok, mas ela não poderia ter feito a mesma coisa com Owen no começo do filme? O nome dele também estava na escritura? Precisava mesmo que o contrato mudasse de dono? Baghead teve péssimas avaliações, tanto da crítica quanto do público. E eu vou ser obrigado a concordar com essas pessoas, porque esse filme é muito confuso. É tanta regra que ele estabelece que torna difícil o nosso entendimento sobre o que a bruxa pode ou não fazer. Por exemplo, ela pode pegar os itens das pessoas
pessoas sem permissão a toda hora. Além disso, ela poderia ter facilmente capturado o Iris quando ela tinha entrado no buraco. Porém, a bruxa decide não fazer nada. Foi até difícil pra mim escrever esse roteiro, porque ele não tem coerência nenhuma. É uma pena, porque a ideia era muito boa, mas infelizmente a trama não soube desenvolver, já que pra chegar em 1h30 de duração, o filme repete 3 vezes a mesma cena. Sendo assim, a minha nota pra esse filme é 5. Nas bilheterias, o filme flopou legal, pois faturou apenas 6 milhões de dólares para um orçamento que eu estimo que tenha ficado em torno de uns 2 milhões. Pessoal, se você quer ver filme bem mais legal do que esse aqui, fica até o final do vídeo para ver a playlist de filmes de capirotagem que eu já tive a oportunidade de trazer para o canal. Também segue a gente nas redes sociais e considere participar do nosso sorteio, onde uma pessoa vai ganhar R$1000 no Pix na virada desse mês. As regras para concorrer estão na descrição abaixo. Sem mais enrolação, bora para a contagem de presuntos. O total de corpichos em Baghead foi de 4 presuntos, sendo que o troféu presunto de ouro vai pro Neil mais por falta de opção mesmo. Galera, também não esquece o like, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!